Fala pessoal, então na aula de hoje a gente vai trabalhar agora com post, né? Esse outro verbo HTTP que a gente utiliza para criar, né? Uma nova entidade ali naquele nosso recurso. Então vamos aqui para a prática. Então a gente viu lá no nosso exemplo, a gente está trabalhando com recursos de usuários, né? E aí a gente vai criar um novo usuário retornando o status 201, né? Utilizando o endpoint ali, ou o recurso barra users, beleza? Então, bora lá para a prática. Vou abrir aqui o nosso VS Code. E aí a gente basicamente criou os dois endpoints de get e agora a gente vai criar o de post, tá, pessoal? Então vamos lá. app. O método post. E aí o nosso recurso de post vai ser o barra users, tá? E aí o que acontece, pessoal? A gente basicamente vai ter uma função de callback novamente. E aí o que a gente quer fazer é inserir um novo usuário na lista e retornar esse usuário que foi criado. Então, a gente vai receber aqui o nosso request e o response. Quando a gente está trabalhando com o verbo HTTP post, pessoal, normalmente ali a gente vai receber o usuário, na verdade a entidade que a gente quer cadastrar, né, que no nosso caso aqui é um exemplo de usuário, através do corpo da requisição. Então, a gente vai fazer aqui um request.body, né, vai ter a informação ali do nosso novo usuário. Vou até mudar o nome da variável aqui para new user, que é o novo usuário que a gente quer acrescentar na lista. Entretanto, pessoal, quando a gente está trabalhando aqui com o Express, né, e está enviando um objeto para nossa API, a gente precisa definir aqui o formato, né, que está sendo enviado. E para isso, a gente trabalha com o Middle aqui do Express para adicionar o formato que eu estou recebendo aqui as informações. Então, esse formato que a gente está trabalhando é o de formato JSON, né? E aí a gente pode colocar aqui o app.use e aí a gente vai utilizar o express.json. Então, isso daqui basicamente é um middleware, tá, pessoal? Quando a gente usa o app.use, a gente está criando um middleware para definir que, vou colocar só aqui para baixo, para definir que todos os nossos requests vão estar sendo enviados objetos no formato JSON, tá? E aí agora sim a gente consegue receber aqui o body certinho como sendo um novo usuário, beleza? E aí o que a gente quer fazer é pegar a nossa lista, né, simulando ali que a gente pode ter uma base de dados e persistir essa informação. Então a gente vai pegar o nosso array users e vai fazer um push do nosso new user. Beleza? E aí eu vou retornar aqui return response, né, ponto send. É aí o nosso new user. Veja, pessoal, como a gente está trabalhando com post e agora está criando um novo usuário. Lembre-se que para criar, como boa prática, a gente retorna o status code 201, né? E como que eu faço para definir esse status code? Então, basicamente, a gente pode colocar aqui ponto .status, tem que ser antes do send, tá, pessoal? E colocar aqui o status que a gente quer retornar. No nosso caso, é o status 201, né? E eu vou enviar o novo usuário. Beleza, Rafael. E agora como que a gente faz para testar isso daqui, né? Os endpoints de GET a gente conseguia acessar lá via browser, né? Mas agora recursos post, delete e put, que a gente vai ver na sequência também, a gente não vai conseguir acessar ali pelo browser. A gente vai ter que utilizar uma ferramenta para fazer essa requisição. E aí a gente tem N ferramentas no mercado, tá, pessoal? Normalmente o pessoal usa o Postman, tem o Insomnia. E aí aqui eu vou mostrar uma alternativa para vocês, que é instalar uma extensão do próprio VS Code aqui para a gente trabalhar aqui no VS Code, né? Então existe uma extensão chamada Thunder Client, tá, pessoal? Thunder Client. E aí eu já tenho ela instalada aqui. Instalem aí também, né, para vocês trabalharem com ela. Ou caso queiram utilizar ou já utilizam um Insomnia aí, né? Vocês podem ficar à vontade. Mas o objetivo é, quando a gente instalar, ela vai estar disponível aqui. Eu consigo clicar nela, né, e criar uma nova request para simular a nossa requisição na API.
Então vamos rodar nossa API aqui, eu vou dar um node ponto. Então ele vai estar rodando aqui na porta 3000 e a gente vai fazer uma nova request aqui, né, em new request. Vamos lá, http localhost porta 3000 barra users, né? E aí a gente quer fazer uma requisição post, né, para cadastrar um novo usuário. Então vamos fazer essa requisição post e a gente vai passar um JSON aqui, né, por parâmetro. Então nosso novo usuário vai ser o ID 3. Então ID 3. O nome vai ser Fernanda. E a gente tinha também a idade, né, pessoal? Então a idade, vou colocar aqui 30. Beleza? Então o ID, o nome e a idade. Aqui é uma vírgula, tá, pessoal? Por isso que estava errado ali no report. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai enviar essa request. Então o nosso recurso é o barra users, o nosso body vai ser um JSON com essa informação e eu vou dar um send aqui. Então vejam que ele retornou o status correto, como esperado, 201 created. A gente retornou o objeto que foi criado, né, na nossa response, conforme esperado. E agora a gente pode criar uma nova request para a gente testar, né, fazendo a requisição de get, pessoal. Então só copiar aqui o nosso get em barra users. E vejam que ao fazer essa request de get, já tem aqui a Fernanda, né, que foi o usuário que a gente criou. Então vejam como a gente pode trabalhar, né, com a requisição aqui pelo próprio VS Code utilizando o Thunder Client. Obviamente que no Postman e Insomnia ia funcionar da mesma forma, tá, pessoal? Então é só uma alternativa ali para a gente trabalhar com essas requisição. E vejam que, né, no barra users a gente retornou o status 200, ok, como era esperado, né, nas boas práticas de uma API REST. Beleza? Então, só voltando aqui, recapitulando, a gente basicamente fez um push do nosso novo usuário e retornou com o status 201. Pessoal, não é uma boa prática a gente ficar colocando esse status aqui na mão, a gente pode usar uma constante para isso, tá? Então vamos só adicionar aqui. A gente pode adicionar o http status code. Então vamos dar um npm install http-status-codes e aí a gente consegue importar esses status aqui e pegar de uma melhor forma ali, como se fosse uma constante, né? Então vou dar um npm install nessa dependência. Vejam que ao acessar o nosso package JSON, ele adicionou essa dependência para a gente, tá? E aí a gente pode importar ela aqui, né? Na verdade, a gente pode até consultar a documentação. Vejam que, deixa eu compartilhar aqui com vocês, né? Então a gente tem aqui o formato da instalação, né? npm install, http status code, e aí a gente consegue pegar aqui, né, o status codes aqui, né? Que aí tem as constantes de status, ó, status codes ok. Então a gente consegue trabalhar de uma forma mais profissional com esses status e não colocando hard-coded ali no nosso código, beleza? Então, se a gente pegar aqui e importar o status codes, né? Vamos importar ele aqui, import status codes from aí a lib que a gente instalou, né, que é http status code. E aí a gente consegue colocar aqui o nosso status code.ok, né, que é o 200, né? Se a gente for ver aqui, ó, se eu segurar o command ou o control aí para vocês, ele aparece certinho qual que é o status, beleza? No nosso caso aqui, como é cadastro, né, a gente vai utilizar o created, beleza? 201. Então, se eu salvar isso daqui, se a gente rodar o nosso server novamente, né, com o node ponto, vamos ali na nossa request. Vejam que se a gente for na nossa request de criação de usuário, que é essa primeira aqui, eu posso alterar para o ID 4, né?
E aí eu vou colocar aqui Jorge, né? Vou mudar aqui a idade. E aí a gente vai dar um send novamente. Veja que ele retornou 201 created, ele cadastrou 4. E se a gente fizer a nossa request aqui em users de get, agora a gente tem 4 registros. Beleza? Aqui no caso ele não mostrou o terceiro, pessoal, porque como está em memória e a gente parou e rodou a API, ele acabou apagando, né? Mas a gente pode voltar aqui o terceiro, que era a Fernanda. E aí já, novamente, se eu fizer a request, ó, agora já está certinho aqui. Beleza? Então aí a gente tem os elementos cadastrados. Toda vez que a gente acabar parando o nosso server ali, ele vai apagar porque a gente está salvando em memória, né? Eu poderia salvar em um arquivo, por exemplo, apenas para fins didáticos, né? Mas para simplificar, eu acabei salvando ali numa variável da memória. Beleza? Então espero que tenha ficado claro aí a abordagem, né, do post, o status que a gente tem que retornar. E bora lá para a próxima aula para a gente ver mais sobre os próximos recursos que a gente vai criar. Valeu, pessoal. Até mais.